Direto do Colégio Hexágono, Sapezal, professor Leandro, professor de História. Estamos aqui tentando transformar o nosso conteúdo do material, do positivo, em um podcast onde nossos alunos são os protagonistas e eles vão poder aqui falar um pouquinho sobre o que entenderam, trocar uma ideia aqui, responder algumas perguntas caso tenham dos colegas. Eu estou aqui com a Isabela Mendes. Elisa. Bom, nosso conteúdo abordado agora é o iluminismo. É sabido que o iluminismo ele contribuiu para a formatação do que é a sociedade que nós vivemos hoje. Sobretudo no aspecto político e, claro, social. Tudo que envolve liberdade, nós devemos aqui ao iluminismo. O iluminismo surgiu em um contexto histórico europeu, século XVIII. Gostaria que vocês comentassem sobre esse contexto histórico, vocês entenderam aí. Fique à vontade, quem começa? O iluminismo foi criado para defender a razão, luz, contra o antigo regime, trevas. E esse antigo regime constatava a igreja, mercantilismo, absolutismo, privilégios sociais. E eles defendiam que o ser humano, o indivíduo, eles tinham liberdade para pensar e expressar perante a lei. Então, o iluminismo surgiu no contexto europeu marcado pelo absolutismo, que é a concentração do poder político na figura do rei, né? Mercantilismo, que é o rei exatamente estabelecendo controles sobre as atividades econômicas. E também não havia liberdade religiosa, as pessoas eram condicionadas a um estado confessional católico e a obrigatoriedade de você seguir a igreja católica, que era a igreja oficial dos próprios monarcas, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse contexto histórico, sobre essas classes sociais, a burguesia? Fique à vontade aí. Eles não concordavam com o fato do rei ter o posto dele. Eles queriam que o rei saísse porque eles achavam errado que o rei fosse essas ordens. E eles queriam meio que soltar a algema do povo, entendeu? Liberdade, né? Busca pela liberdade. Quando você fala povo, a gente tem um cuidado específico, porque quando olhamos para a França do século XVIII, XIX, nós temos uma sociedade dividida em classes, onde o rei é rei porque herdou o trono, certo? Aí abaixo do rei você vai ter o que é chamado de terceiro estado. Então você tem clero, que é a igreja católica, mais a nobreza, que é o rei, e eles têm privilégios. Já o terceiro estado é composto pela burguesia, pela alta burguesia, pela média burguesia, pequena burguesia e pelo povo, povão. Então, toda a burguesia, ela compõe um grupo social que não tem privilégios. Apesar da burguesia, a gente tem o conceito de que o burguês é rico, que de fato o burguês é o comerciante, é o cara que lucra com a atividade comercial. O que é importante entendermos que nesse contexto histórico e social da Europa, a burguesia compunha uma classe social sem privilégios políticos. Então cabe à burguesia e ao terceiro estado apenas as obrigações, que é justamente pagar os impostos. Por isso que o iluminismo, como você disse, ele vem com essa característica de ser contra o sistema mercantilista, porque o mercantilismo ele prejudica a atividade comercial da burguesia. Em linhas gerais, a burguesia está pedindo passagem e o iluminismo é a expressão intelectual do anseio de uma burguesia que quer tomar o poder do rei, limitar o poder dele. Não por acaso e nem um pouco coincidência, como grande consequência aqui do iluminismo, sim, nós vamos ter a Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, onde Napoleão ascende o poder, chega ao poder, representando aqui os ideais da burguesia, o que fará da França um grande império no início do século XIX, colocando ela aqui em disputas, né, imperialistas aí ao longo do século XIX e XX aí. Legal, né? Contexto histórico, então, é esse. Mais alguma contribuição? Então, fechando aqui, contexto histórico do iluminismo.
uma Europa dividida em classes, onde a burguesia está pedindo passagem, ela compõe o terceiro estado, uma sociedade dividida em privilégios, então o clero, a Igreja Católica e a nobreza têm privilégios, enquanto o terceiro estado, que é composto pela burguesia e o povo, os trabalhadores rurais, camponeses, trabalhadores das cidades, esse terceiro estado tem apenas obrigações, pagam os impostos. Por isso que eles querem tomar o poder, revolucionar tudo, matar rei, destruir todo o sistema absolutista e mudar a sociedade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Então, é isso aí. Show de bola, parabéns para vocês. Vir aqui, se dispor, passar um pouco de vergonha. Obrigado e